Olá, seja bem-vindo à estreia hoje do nosso podcast Fala Doutor. No nosso podcast, a gente vai receber personalidades que conhecem muito do setor de proteção veicular. Nós vamos conhecer também cases de sucesso, pessoas que são gestores, consultores, presidentes de associação que têm uma história de sucesso, mas a gente também vai ter espaço aqui para o associado que está sendo lesado, quer trazer a sua reclamação. Enfim, vamos trazer gente da área de pronta resposta, de rastreamento, de sistema, de assistência 24 horas, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com proteção veicular, você vai encontrar aqui no Fala Doutor. E nesse episódio de estreia, eu escolhi convidar uma pessoa que sabe tudo de proteção veicular. Sabe tudo por dentro, por fora, é um craque nisso. É meu amigo, eu sou suspeito até para falar porque ele é meu amigo, meu irmão, mas eu tenho que reconhecer a capacidade dele. Sabe muito desse setor, participou ativamente. Eu acho que se não fosse ele, a regulamentação não teria saído, porque eu sei que ele foi morar quase em Brasília. Todo dia estava lá, negociando com o deputado, com o senador, brigando aqui, tentando unir esse mercado que é tão desunido. Então, com vocês hoje, na estreia do nosso podcast Fala Doutor, Calbi Moraes. Que prazer ter você. Aliás, que honra receber você aqui. A honra é minha, né? Principalmente participando de um momento tão importante que é a estreia de um programa, Fala Doutor, que mesmo não tendo podcast, tem feito um barulho danado no nosso setor. E tá bombando lá no Instagram, né? Demais, né? Eu acho importante a gente ter um instrumento que seja um instrumento que dê vozes para todos os personagens dessa atividade, principalmente que consiga promover o bom debate, que esse debate possa nos ajudar a construir aquilo que eu chamo de caminho, que é um caminho que a gente está pavimentando e que essa pavimentação é necessária que a gente tenha o olhar de todos nós. Eu vou estar aqui hoje não como um craque, como um palpiteiro, né? Eu acho que... Um palpiteiro especializado, então. Talvez eu seja um palpiteiro com certa especialização, né? Mas a ideia é que a gente consiga, de fato, ouvir todas as pessoas que estão dentro desse processo e que, a partir dessas pessoas, a partir de todos aqueles que querem contribuir, a gente consiga, de fato, construir um consenso comum que seja algo que seja capaz, que preserve todas as associações no Brasil e que permita que elas continuem se desenvolvendo e crescendo. Você é presidente da FAM e presidente da CN Multas. O que é a FAM e o que é a CN Multas? Elas são iguais, são diferentes? Explica pra gente aqui. A FAM, ela nasce como uma entidade representativa do setor. Há 12 anos atrás, era necessário que alguém falasse pelo setor. Eu me lembro que eu não fui o primeiro presidente da FAM, quem foi até foi o Zé Arthur, que eu tenho aqui que citá-lo até pela importância que ele tem na minha formação, e não só na minha, mas acho que na formação referência, Zé Arthur, do setor. Né? Eu acho que ele talvez seja a primeira pessoa que tenha dado para nós aquilo que eu chamo de consciência associativa, que é a gente, de fato, compreender quem nós somos, quais são as nossas limitações, a nossa vocação, né? Então, o Zé Arthur foi uma figura, ainda é, né? É uma pessoa que está aí. Tem 140 anos, mas tá lá. Tá aí, né? Mas o Zé Arthur foi o primeiro presidente da FAM, eu tive a honra de participar da fundação dela e depois, no caminhar da FAM, compreenderam que precisava de uma voz que fosse capaz de reverberar de uma forma mais ativa, né, o posicionamento da FAM. A FAM nasce para ela ser a voz das associações no momento que ninguém tinha voz, né? Inclusive, todo mundo até não queria ter Todo mundo falava e ninguém ouvia. Porque não tinha legitimidade, né? Uma coisa era eu ir lá e fazer o discurso em nome do Calbi, né? O Calbi é uma figura isolada. E quando você fala em nome de uma categoria, e até porque você falar em nome de uma categoria, ele te afasta a pessoalidade, né? Você não está falando em seu nome e até aquilo que está sendo defendido não é uma defesa pessoal, é uma defesa de um segmento. A FAM foi a primeira voz no Brasil que falou em nome do associativismo, foi a primeira voz que representou o setor na Câmara dos Deputados, foi a primeira estrutura de combate àquilo que estava sendo colocado contra as associações. Então, ela nasce com uma representação que ela parece muito com uma representação federativa. Apesar de não ser, e depois a gente compreende que a FAM ela se posiciona como um instrumento de educação, como um instrumento, de novo, né, com a palavra de consciência, que as pessoas saibam de fato aquilo que elas estavam fazendo. E a FAM segue o seu caminho, inclusive no processo regulatório.
A FAM foi a construtora do ambiente para se começar o debate, e você participou disso, você esteve muito perto disso comigo, inclusive você foi um bom conselheiro quando eu te procurei e falei, Júlio, me explica como é que é o caminho legislativo aqui, reconhecendo que você esteve no Parlamento Federal, acho que durante 2 ou 3 mandatos, depois você esteve aqui na Assembleia Legislativa também, um craque, né, no poder legislativo. E o que a FAM difere da CN Mútuas? A CN Mútuas ela nasceu posterior à FAM, porque quando a FAM ela se posiciona nesse processo regulatório, haviam outras entidades no Brasil que faziam essa representação das associações. Eu cito a FABSul, lá no Sul, eu cito a Federação do Nordeste, Federação em Goiás, né? Então, essas federações precisavam de uma estrutura que fosse capaz de unir todas essas estruturas representativas. Então, nasce a confederação, que é a CN Mútuas, e ela congrega as federações. Ah, tá. E a FAM Ela é uma confederação. É uma confederação das federações. Então, deixa eu ir para o assunto. Vamos embora. Eu vou te apertar. Que aperte. Você é meu amigo, mas eu vou perguntar aqui algumas coisas que eu recebo lá e que as pessoas talvez não tenham a informação correta. Por isso que eu vou ser muito prático e direto na pergunta aqui. A primeira pergunta é assim, a regulação está ferrando as associações pequenas e médias ou não? Por quê? A forma como está sendo feita não aumenta a burocracia, não aumenta custo. Será que a associação pequena e média vai aguentar? Repetindo a pergunta, a regulamentação está arrebentando as associações pequenas e médias ou não? Ô, Júlio, ainda não, né? Até porque o processo regulatório ele está sendo desenhado e está caminhando ainda, né? Agora, pode ferrar? Pode ferrar. Se as associações não tiverem capacidade, principalmente, de se organizar. E eu percebo também que existe no nosso setor muitos oportunistas de plantão, aqueles que acabam disseminando o desastre, né, o fim do mundo, buscando oportunidades privadas. Então, muitos que estão dizendo assim, o setor acabou, as associações já não existem mais, nós temos que transformar isso, a associação, em corretor de seguros, ou vamos trazer isso aqui, transformar numa seguradora, no modelo de seguros, inclusive o seguro foi aquilo que a gente combateu a vida inteira, dizendo que a gente não era, né? Então, eu acho que se a gente não tiver a capacidade de se organizar, sim, elas podem se ferrar, né? Porque tem muita gente aí vendendo a desgraça para dizer, eu sou a solução. Para querer apresentar a solução, que a solução você vende a doença e apresenta o remédio, né? Como se o remédio fosse eficiente para aquela doença que você apresentou. E você sabe que essa disseminação de informação, ela agitou um comércio de venda de base aí real. O cara falava, eu tenho 1000 itens, eu tenho 500 itens. Eu vi aqui na internet fulano dizendo que vão acabar as associações. Aí começou a vender base para eu desisto, não quero. Eu conheço. Olha, nós temos no Brasil umas 8.000 associações. 2.000 e poucas se cadastraram. E dessas 2.000 e poucas, tem um monte de gente que cadastrou 2, 3 para poder vender CNPJ. Eu sou do mercado, eu sei como é que é isso. Então, muita gente disseminou desgraça para se apresentar depois como eu tenho a solução, venha para o meu negócio isso, venha para o meu negócio aquilo, né? Então, é o que eu perguntei. Essa regulamentação, ela pode destruir as associações pequenas e médias? Essa foi a minha pergunta. Ô, Júlio, eu acho que se a gente não tiver a capacidade do setor se organizar, do setor, de fato, se capacitar para essas transformações que vão acontecer, pode ser desgraça, sim, porque isso seria desgraça em qualquer setor, né? Outros setores passaram por processos regulatórios e tiveram como princípio básico a capacitação. A gente tem que estar preparado para essa virada. Aquilo que eu fazia de qualquer jeito, e não que seja de qualquer jeito na entrega, mas que eu não tinha um compromisso regulatório, isso vai ter que deixar de ser, né? A regulação, inclusive a regulação, ela tem muito a ver com o seu discurso, né? A regulação, ela traz principalmente a garantia para o associado, que talvez seja a parte mais frágil de todo o processo. É a garantia que, de fato, aquele que contribuiu, aquele que participou do rateio, não vai tomar um calote. Aquele que praticou o mutualismo não vai tomar um calote. A regulação é isso, né? Então, se a gente não tiver capacidade de nos organizarmos, a gente vai ter, de fato, o fim de algumas associações. Mas eu ainda sou muito otimista. Eu acho que os fantasmas que estão rondando o setor
e são fantasmas que estão disseminando a desgraça e, ao mesmo tempo, apresentando remédios, né? E que remédios que, na minha compreensão... E remédios caros para a associação. Não, não, tem gente que está falando assim, olha, eu ouço isso o dia inteiro. Ó, a associação acabou. Eu montei uma seguradora aqui da Shopee, traz sua base aqui para minha seguradora da Shopee, que seu problema está resolvido. Aí na hora que o cara faz a conta não bate, ele vai estar trabalhando para os outros. Isso é fato, né? Mas eu quero entrar nessa pergunta... Ô, Júlio, sabe o que acontece? Antes da regulação, nós sabíamos quem eram os nossos inimigos. Exato. Nós sabíamos que tinham o mercado de seguros, né, que combatia a atividade, porque ela era uma atividade que, na compreensão deles, não tinha nenhuma regulação e ela era uma atividade muito próxima da atividade de seguros, na compreensão deles. Nós tínhamos as denúncias do Ministério Público, a gente tinha Polícia Federal que estava com inquérito, com investigação. Então, a gente compreendia quem que eram os nossos inimigos. Eu acho que, após a regulação, e em virtude até das oportunidades daqueles que estão dentro do nosso setor enxergaram, a gente passou a não compreender quem são os nossos inimigos. E muitas vezes o inimigo virou o amigo virou inimigo. Não, muitas vezes o inimigo é aquele que está dando tapinha nas costas, falando Exato. que tem solução, mas você pode ter certeza, ele está te enxergando com cifrão, ele está te enxergando como um número para os objetivos dele. Eu já vejo, e aí eu acho que aqui eu tenho a liberdade para dizer, eu conheço contadores que deixaram de fazer contabilidade e viraram empresários do setor, se apresentam como empresários do setor. Advogados, alguns, não todos, deixaram de advogar para virarem empresário de uma grande oportunidade. Existe para eles, né? Aqueles que eram prestadores de serviços, e é legítimo, né, esses prestadores de serviços, estão começando a enxergar outras oportunidades. E o pior, enxergar oportunidade não tem problema nenhum. Eu acho até que é nobre a gente enxergar isso. Mas eu não posso querer enxergar a oportunidade, para mim, destruindo aquilo que já foi construído com duras penas, né? Quem enfrentou as ações civis públicas foram as associações. Exato. Quem teve que ir lá na Polícia Federal foi o presidente da associação, né? Então, os que foram lá que eram picareta foi eu que denunciei. Eu denunciei um monte. Mas era o cara que não pagava. Mas foi gente boa também. Era o que não pagava. Né? O problema é o seguinte, eu fiz hoje uma denúncia seguinte. O cara falou assim, ô Júlio, você postou um vídeo aqui e um ex-consultor pegou o seu vídeo e mandou para todos os meus associados e eu perdi 200 associados. Aí eu falei, então vamos contar a história certa? A história certa é o seguinte, você sofreu um bloqueio porque você deixou de pagar um coitado. Aí a justiça mandou bloquear. Aí quando bloqueou, você não conseguiu pagar o outro. Aí o outro tem 11 meses que você ficou sem pagar. Depois dos 11 meses, você parcelou em mais 6, só que desses 6, você demorou mais 6, você foi atrasando, e o coitado do moço que tinha um carro Uber, que vivia disso, ficou 2 anos sem receber. E sabe qual é o pior? Aí eu entrei lá no Instagram, porque eu sou curioso, do presidente da associação. Ele viajando na Europa, viajando nos Estados Unidos, e falando, não, quem deve é a associação. Não sou eu que sou pessoa física. O cara é o presidente e um coitado do moço, 2 anos sem trabalhar com Uber, porque a associação não pagou. Aí não, eu denuncio mesmo, mas eu quero denunciar o picareta. Mas deixa eu te fazer aqui... Mas não foi só picareta que teve lá, não, tá? Quem foi chamado, todo mundo. Deus. Eu tô falando assim, os foi picaretas foi eu denunciei um monte. Mas um monte de gente bacana, legal, honesto, foi denunciado. Por quê? Porque era uma atividade que era legal, porém não regulamentada. Aí quem denunciava? O próprio concorrente, seguros, o consultor, a seguradora, o corretor de seguro, o PROCON, um monte de gente. Porque entendia o mercado como mercado pirata. Não é. É um mercado hoje. Aí me perguntam, você é a favor da regulação? Claro que eu sou, porque era um mercado legal, mas era um mercado que você, no outro dia, acordava com a Polícia Federal na sua porta. Hoje não, a sua atividade hoje é regular. Tanto que os bancos agora vão começar a emprestar linha de crédito para associações, porque é uma atividade regular. Tem que ser regular, parabéns para o mercado, tem que ser isso mesmo. Agora, não dá para ser picareta e não dá mais para fazer aquilo que você fazia no fundo de quintal. Você tem que organizar, tá certo? E essa norma infraconstitucional, eu vou entrar nessa pergunta, ela serve para organizar. Mas a pergunta é o seguinte, a norma infraconstitucional, ou seja, aquilo que a SUSEP está trazendo pós-lei, não está maior do que a lei? Não está um trem complicado? Ô, Júlio, a SUSEP não está inventando regra que não está na lei? Não. Eu acho que o texto da lei ele é bom, né? Ele compreende a realidade do nosso setor.
E a SUSEP ela teve 2 momentos. Ela teve um texto infralegal, que esse texto foi apresentado para a sociedade, e esse texto, de fato, ele estava com alguns arranjos para serem feitos, que ele não compreendia a atividade... Ele tinha linguagem de seguradora, né? Ele confundiu. Agora, dá para culpar a SUSEP disso? Não. Muito novo para ela, né? Não, primeiro, que a SUSEP pegou um negócio que não era a vida dela. Entregaram para ela, ó, tem uma atividade econômica aqui, que é as associações de proteção veicular. Uma lei definiu que isso aqui vai passar por um processo administra esse BO aí, SUSEP. Toma conta dessa confusão, né? Então, ela entrou num negócio que para ela era muito novo. Então, num primeiro momento, saiu um texto, e acho também que houve influências até do nosso próprio setor, que eu brinco assim, a regulação ela foi excelente para a associação grande. Para a grande foi ótimo. Primeiro que ela botou um peso que é um peso totalmente desproporcional, porque o peso, isso nesse primeiro conteúdo, né, nesse primeiro texto infralegal, ela colocou um peso que para a grande não era peso, era uma pluma, e na associação pequena colocou um chumbo que era difícil de carregar. Então, esse primeiro texto infralegal da SUSEP, de fato, inclusive eu fui um dos ativistas, né, na briga para a gente tentar mudar isso, e modificamos muita coisa, né, nesse texto. Mas o segundo texto atende? O segundo texto ele vai ser publicado, talvez na hora que esse programa for ao ar, ele já tenha até sido publicado, porque está sendo publicado nos próximos dias. Esse texto, a gente conseguiu fazer muitas transformações nesse texto. Primeiro, a gente reconhece, conforme a lei também reconhece, a associação como a grande mandatária de tudo isso, é ela que contrata a administradora, então aquele que contrata é o que manda no processo, né? Não o contrário. Ela traz os personagens para os seus lugares, e eu vou citar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu costumo usar, que o consultor de proteção veicular, ele é uma estrutura na formação dos grupos. Okay. Se ele é uma estrutura na formação dos grupos, e os grupos são parte da associação, então o consultor tem que estar vinculado à associação, que é ela que tem a obrigação. E não a administradora. Não a administradora. Então, nós resgatamos o consultor para as associações, nós conseguimos reduzir os capitais, que na visão da SUSEP, num primeiro texto, ela tinha... o setor era um setor muito rico, haviam apresentado para ela só as grandes, eu até tive... Esqueceu do CID lá em Ibirité? Não, deixa eu te contar uma história. A SUSEP ela fez algumas visitas em algumas associações, e até porque ela foi provocada, foi convidada, né? Talvez eu tenha tido até incompetência de não ter chamado antes. Aí ela conheceu as maiores e ficou na consciência da SUSEP. Que todo mundo era grande. Que todo mundo era grande, que todo mundo era estruturado. Então, ela visitou aquilo que eu brinco de G10, né, que são as maiores, só que as pequenas estruturas, que são as genuínas associações, aquelas que aquecem economias locais, aquelas que geram empregos localmente, aquela que compra a pecinha lá na cidade, né? Eu até digo o seguinte, Caruaru, em Pernambuco, isso é um estudo do próprio município, hoje a proteção veicular, como estrutura de município, de geração de emprego, de renda, né, de riquezas, a proteção veicular só perde para o comércio. Olha que loucura, numa cidade do interior de Pernambuco, de Caruaru, e, inclusive, a proteção veicular aquece o comércio, porque ela compra as peças no comércio, então ela é tão importante... Mas a SUSEP não tem essa visão, só tinha a visão do G10. Mas teve que ver, ela teve que enxergar isso, né? Aí na segunda deu uma ajustada. Ô, Júlio, imagina o seguinte, Caruaru, como exemplo, o Tubarão, lá em Santa Catarina, até a própria cidade de Contagem, que é nossa vizinha aqui. Que dia que Caruaru, ou qualquer uma dessas duas cidades, receberiam a sede de uma seguradora para gerar emprego no município? Nunca. Nunca receberiam. Sabe para onde que é? Faria Lima, São Paulo. São Paulo. Estaria gerando receita em São Paulo, gerando emprego em São Paulo, tudo estaria acontecendo lá. Só que Caruaru quebrou essa lógica de São Paulo, né? Essas pequenas cidades, esses empreendedores. Então, nós tivemos que fazer um trabalho com a SUSEP. Na semana passada, eu tive com um diretor da SUSEP e eu fiz questão de levar ele numa associação que é a nossa realidade. Quando eu falo a nossa realidade... Lá em Pernambuco, no Incondó. Em Pernambuco. Eu levei ele numa associação e disse o seguinte, ó, tá vendo essa associação aqui? Ela tem 5 mil associados. Ela gera 20 empregos direto, mostrei os 20 empregos lá dentro.
Essa associação aquece o comércio local aqui, ó, olha onde ela compra. E olha onde ela compra se está gerando emprego. Né? Então, eu tive que levar a SUSEP para conhecer a realidade daquilo que é verdadeiramente a grande maioria do nosso setor. Quando a gente fala de, existe grandes associações, não é pecado nenhum ser grande. Mas ser grande não é a realidade da nossa atividade. A realidade da nossa atividade ela é feita de pequenas e médias associações. 95% das associações são pequenas e médias. Você tem 5% ou 10% no máximo que são grandes. Ô, Júlio, eu acho que não tem nem isso, né? Se a gente está falando de G10, G10 daí, em 2217, a gente está falando de quase nada, né? Não, é muito... Né? A realidade é o cara lá que tem 1.000 placas, tem 2.000 placas, 3.000 placas. A média está entre 1.000 e 5.000. É isso. A média está entre 1.000 e 5.000. Está entre 1.000. Mas eu quero voltar, eu quero insistir num tema aqui, né? A grande crítica que se tem, a gente não conhece esse segundo texto, né? A gente conhece de ouvir falar. Já houve uma leitura, um voto desse texto. Mas ele não está valendo ainda. Ele não está, mas ele não direciona. Ele não tem que passar pelo conselho? Ele passa pelo conselho. Mas ele não foi. Mas na minha compreensão, tá? Eu acredito que esse texto ele pode sofrer algumas modificações. Ainda, né? Inclusive, ontem eu recebi até um e-mail da SUSEP acatando uma sugestão nossa. Então, deixa eu entrar na pergunta. Nós estamos falando de uma norma infraconstitucional, não é a lei. A lei está lá, só muda a lei, outra lei. Aí você tem a SUSEP como entidade reguladora, ela fazendo o entendimento da lei para regular o mercado, porque cabe ela tanto a regulação quanto a fiscalização. Tá. Nesse segundo texto ainda, você ainda acha que não está criando ainda uma reserva de mercado beneficiando quem é grande? Eu estou insistindo nessa pergunta. Você acha que nessa norma infraconstitucional ainda não está beneficiando quem é grande em detrimento de quem é pequeno? Ou seja, essa regulação não gera uma concentração nessas 10 grandes em detrimento de sei lá quantas mil pequenas? Ou seja, isso não vai forçar o fechamento das pequenas? Isso não vai fazer o povo desistir? Tem gente que trabalha com proteção veicular, desde ele, a mulher dele, o tio dele, o cachorro dele, o gato dele, a família dele. A vida do cara é isso. Então, essa visão da SUSEP não está destruindo um monte de sonho de gente que é pequeno? Ou ainda dá para construir algo diferente? Ô, Júlio, primeiro que a gente tem que construir um ambiente que são duas coisas que são fundamentais. A primeira é que existe um fenômeno social, que são as associações de proteção veicular. Por mais que exista a figura do empreendedor, e eu reconheço que essa figura existe, mas é um fenômeno social que só aconteceu porque, de fato, a sociedade tinha necessidade de uma alternativa de proteção que não fosse o modelo atual de seguros, né? Então, isso é uma luta nossa, nós temos que preservar esse modelo. E, ao mesmo tempo, nós temos que conseguir construir aquilo que nós chamamos de solvência, que é a garantia que o pequeno vai receber. Que o associado vai receber. Que o associado vai receber. Vai receber do pequeno. Do pequeno. O exemplo que eu te dou é o seguinte: existem associações que têm 500 associados e que essa associação ela faz o mutualismo de inúmeros veículos lá e que dentro desses inúmeros veículos tem um veículo de 500 mil. Tá louco, né? Isso é praticável? Não é praticável. Então, é isso que a gente tem que achar um ponto de equilíbrio para isso, né? Exemplo, existem proteções que hoje as associações, antes elas faziam a proteção de terceiro como um meio arranjo, hoje está na lei. Hoje a proteção de responsabilidade civil ela pode ser mutualista, né? Que é esse rateio entre os participantes. Existem proteções de R$1 milhão em associações de 500 associados. Não precisa roubar 2, não. Se roubar isso acabou. Possível? Na prática, um cara que tem 500 associados, ele não vai ter uma proteção de R$1 milhão. Não deveria ter, né? Não deveria ter, né? Mas o que a gente precisa de fazer? A gente tem que achar o equilíbrio. O equilíbrio é entre permanecer esse fenômeno social e garantir que o associado vá receber. Eu acho que a gente tem que ter... primeiro, a gente tem que... Eu tenho insistido nisso de uma forma... muito forte. A gente tem que ter consciência dos nossos limites, de quem nós somos, o que é o mutualismo, o instrumento de rateio. Nós temos que ter consciência disso. O que a gente consegue fazer com essa estrutura, né? E é necessário, para a gente sobreviver, que a partir dessa consciência nós sejamos capazes de esquecer algumas diferenças, que essas diferenças de fato existem. Você abriu esse podcast dizendo isso, num setor tão desunido, né? E agora...
a gente tem que estar discutindo a regulação, é necessário que muitas vezes essas associações que são pequenas sejam capazes ou de se unir e construir alguma solução. Tipo um pool A gente tem duas coisas. Ou a gente constrói uma solução coletiva, uma solução que seja... Eu pego os interesses de vários e construa uma solução coletiva, e já tem alguns movimentos aí no setor com isso, né? Com cooperativas, até associações das associações, né? Ou as associações compreendam que aquilo que está indo para a administradora, que é o rateio de despesa, nunca deveria ter sido dela. O rateio de despesa, na minha visão, e talvez na sua também, eu tenho certeza que é na sua, que é um dinheiro 100% transitório. É isso aí. Ele entra aqui, ele foi rateado. Para pagar a despesa. Uma despesa já reconhecida, uma despesa já apontada. Já rateada, inclusive. Já rateada, e esse dinheiro ele tem que alcançar o associado. Esse dinheiro vai para a administradora. Se esse dinheiro chegar na administradora para fazer as vezes que eu tenho que fazer, está tudo certo, não estou tirando nada da associação. Quando a gente tem uma base de associados relativamente grande... Tá, então deixa eu atrapalhar a sua pergunta aqui. Você falou aqui uma coisa e nós estamos falando de prática aqui para o ouvinte que está nos ouvindo aqui. Eu passei lá R$1 milhão para a administradora, que é o objeto do meu rateio. Ok? A administradora vai receber lá esse R$1 milhão, porque é um dinheiro transitório, que não é da associação é a taxa de administração lá, que ela para viver, os outros benefícios. Mas esse benefício do rateio é para pagar despesa. Furto, roubo, perda total e outras coisas que tem lá, um farol, um negócio assim, problema lá que tem nos veículos, tá. E se esse R$1 milhão não der para pagar o rateio do mês, como é que faz? Rateio vai ter que dar. É rateio. E se não der? Eu apuro as despesas, a partir das despesas reconhecidas é aquilo que eu recolho. É a mesma coisa de dizer o seguinte, a associação... Porque na prática ninguém nunca praticou rateio. Isso é uma conversa fiada. Ninguém nunca praticou rateio, porque se praticasse rateio, o boleto nunca seria do mesmo valor. Você tinha que ter uma variação, porque não rouba os mesmos carros todo mês, não bate os mesmos carros, tá certo? Não tem as mesmas despesas, então nós viramos um negócio meio de doido. A pergunta quando o rateio naquele mês é maior, não teria que se ratear de verdade aquele boleto ser um pouco mais caro naquele mês? Ô, Júlio, eu discordo. A não ser que tenha uma reserva. Não, o que acontece? Primeiro que na prática, apesar do rateio talvez não ser... Praticado. Não, eu acho que ele é praticado. Sabe por que ele é praticado? Porque as associações, por mais que elas não tenham consciência desse rateio, nem todas têm, mas algumas sim, né, da consciência de apurar a despesa, essa despesa ser submetida ao grupo de associados, ele sempre existiu. Sabe por que ele existiu? Eu sou capaz de afirmar que nenhuma, ou quase nenhuma associação tem capacidade de pagar o sinistro sem o rateio. Ou seja, a associação... mas quando o sinistro é maior do que o rateio? Ela sempre trabalha com o que já aconteceu mesmo. Pretérito. Com pretérito. Né? O rateio é a divisão das despesas passadas. E quando a despesa passada é maior do que aquele meu limite de arrecadação? Dentro do processo regulatório, primeiro que o rateio vai existir. Né? Não vai ser essa loucura. Né? Eu tenho que apurar, a administradora vai ter que fazer o papel de, junto com a associação, apurar a despesa, validar a despesa, ratear a despesa. Okay. Esse é o papel da administradora. Numa associação razoavelmente grande, Júlio, quando eu não tenho o que a gente chama de severidade, severidade é aquilo que distorce. Se você tiver uma associação com 100 mil associados e roubar um carro de 500, isso não aconteceu nada. A diferença. Agora, se eu tiver numa associação de 1.000 associados e roubar um carro de 500, aconteceu alguma coisa. Né? O que a gente precisa de fazer para esse rateio? Primeiro, o rateio vai existir verdadeiramente. As associações, historicamente... 30% ou 35% da despesa, ou talvez 40%, depende da tabela que se usa, ele responde pelo rateio. Os outros 55% estão lá na associação, que se o ZEP não quer nem saber, esse dinheiro ficou lá, vai pagar o consultor, vai pagar o presidente da associação, vai pagar a sede da associação, vai pagar entre aspas, as ações comerciais da associação. Isso não é problema da SUSEP. O problema da SUSEP é a identificação do rateio apresentado e validado junto com a administradora, recolhido através de split de cobrança. Entra na administradora. Esse dinheiro vai direto para o associado. É como se a administradora ela fosse o token bancário. A gente apurou a despesa, a administradora é o token que faz o pagamento. Aí, o que a SUSEP faz?
Primeiro que a SUSEP, ela não compreende que a administradora seja a garantia do risco. Ela é garantia de um risco administrativo. Ou seja, vão imaginar que determinado grupo afetado, né, esse grupo tenha uma distorção nos rateios. O que a administradora tem que fazer? Apontar a despesa e ratear a despesa. Vão imaginar que ela seja leviana e não faça isso. Então, ela cometeu um erro administrativo. Aí eu tenho que ter uma reserva que responda por erros administrativos. Isso está contemplado tanto no texto infralegal como Essa na própria reserva lei, é o fundo? que é o tal do fundo que está sendo criado para as administradoras. Mas olha só... Existe um fundo também. Tá, mas deixa eu chegar no fundo depois. Eu quero insistir aqui no assunto. Vamos lá, aqui. se o dinheiro não der. O dinheiro não dá. Eu tenho 1.000 itens na minha associação. Um ticket médio, R$200. Então, eu tenho 200 mil de arrecadação. Desses 200 mil, vamos imaginar que 40% é para rateio. Então, eu tenho aqui 80 mil que eu vou passar para a administradora. Ok? Ok. Eu tenho 3 carros de 50 mil roubados. E a diferença, como é que fica? Ô, Júlio... Eu tô sendo prático. Não, mas de forma prática... Prática, e aí? Não, de forma prática, eu tinha que ratear todos os Exato. veículos. De forma prática, o meu ticket médio não ia ser R$200. Seria R$200. É isso. Mas Só que se isso acontecer na prática, o associado recebe um boleto de 200. No outro mês, 250, ele... Ô, Júlio, mas você concorda fora. que na prática assim já tinha que ser? Tinha que ser. É o que eu falei. Por isso que eu falei que ninguém pratica rateio. Você concorda que tinha que ser? Concordo. Eu não, porque o que a turma faz hoje? Ela tem 200 para ratear, ela só pode ratear 150, ela rateia os 150, joga os outros 50 para o mês que vem, na expectativa então vai lá que não vai acontecer nada. Vai lá de pagar dinheiro emprestado, Ou parcela, pega o dinheiro emprestado e fica orando, Senhor, mês que vem não rouba nenhum carro para poder fazer um equilíbrio. Na prática, ninguém faz rateio. Ô, Júlio, o que vai acontecer, na minha visão, né? Pós-regulação, na hora que todo esse processo de regulação, que são 2 anos que a gente tem pela frente aí, vai acontecer. Primeiro que a gente vai ter a capacidade, de fato, de ratear a despesa. Né? E ratear a despesa, eu sempre compreendi que a lógica do pagamento ela existe. Por mais que a despesa não esteja tão apurada assim no rateio, mas ela existe. A lógica existe. Sim. Todo mundo que recebe está devendo já. Ninguém recebe para gerar a despesa. Né? E que as estruturas... Até por isso que tem que ter uma regulação mesmo, né? Porque se a gente não tiver a capacidade... Precisava ter regulação para sair daquele limbo jurídico. A gente vai ter, pós-regulação, ou dentro do processo regulatório, a gente vai ter resseguradores aí aproximando da gente, dizendo o seguinte, ó, essa capacidade de rateio aqui é R$100 mil. Você não pode proteger um carro de 300, não. Então, a associação vai ficar até no 100... Eu acho que é isso que vai acontecer. Os outros 200 vão ser ressegurados. O mercado vai profissionalizar. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Né? Acho também que a gente deve voltar nas origens, que é o rateio de verdade, porque eu sou um dinossauro nesse negócio. Né? Se você for procurar, talvez 5 figuras que ajudaram a desenvolver isso, eu estava lá entre os 5. Eu nem tinha nascido ainda, você já estava mexendo com proteção veicular. Eu nasci na proteção veicular. Então, lá atrás, quando isso começou, né, de fato o rateio acontecia. Eu me lembro que a gente fez um grande movimento inconsciente do que estava fazendo, que era a expansão do setor. Aquele próprio movimento de maternidade, de fazer a associação nascia uma atrás da outra. E eu, naquela época, como prestador de serviços, eu queria prestar serviço. Então, quanto mais associações nascessem, mais serviço eu ia prestar. E naquele movimento nasceram as grandes associações que estão no mercado aí hoje. Quase todas nasceram nesse movimento. Né? Quase todas. Então, eu acho... todas. Talvez todas, né? O que vai acontecer? Eu acho que as associações vão ter que voltar na sua origem, vão ter que ratear a despesa mesmo. Vão ter, não acho, não. Isso a lei. Vai ter que acontecer, está na lei. Elas vão ratear aquilo que ela não tiver capacidade de fazer como... Porque vai ter que ter um estudo atuário, né? Que aquele determinado grupo é capaz de assumir determinado compromisso. E até porque... o seguro, fazendo analogia ao seguro... Não é? É porque, na realidade, Calbi, a gente tem que aprender a fazer conta. Porque hoje o cara fala assim, o cara vai montar uma associação e fala assim, carro de 30 mil, vamos cobrar tanto. Ele não sabe fazer conta. Ou o concorrente está cobrando tanto, eu vou cobrar tanto. Vou cobrar R$5 a menos, né? Mas deixa eu entrar num assunto aqui, que eu sei que é um assunto incômodo, tá certo?
Eu quero aproveitar e mandar um abraço para Amparo Assistência 24 Horas e para a Nil Plataforma Inteligente, que são os nossos parceiros aqui de toda hora. Agradeço por estarem com a gente nesse podcast. Estão falando, não, quando eu falei que ia montar o podcast, não, conta comigo, eu vou ajudar você a ficar de pé, porque não é fácil manter um podcast, né? Então tá aqui, então queria mandar um abraço para Amparo, meu amigo Arley do Rio de Janeiro, e para a Nil, que a Nil vai estar aqui dizendo o que é. Plataforma inteligente, o que é isso? Eu vou deixar para ele responder. Mas a pergunta é o seguinte, Calbi, vamos lá. Eu sei que você tem um bom contato com a SUSEP, você está acompanhando essa história, né? Eu lembro quando nasceu essa história de regulamentação, eu estava no escritório com você, eu falei assim, qual o caminho, né? Um pouquinho eu fui te dando, dei 1% de ajuda lá, e você daí para lá, você começou Brasília, deputado, senador, conversa daqui, conversa dali, quebra resistência aqui, as seguradoras de outro lado dando pancada, falando contra, não, a gente não pode regular o seguro pirata e tal. E a polícia na porta de todo polícia mundo, na né? porta, tinha que regular. Hoje, o presidente da associação ele pode ter tranquilidade que ele está num setor legal e regulado, não tem polícia te mordendo aí ou te perturbando. Os inquéritos que existiam estão todos sobrestados, tá certo? Ninguém mais está acordando com a polícia na porta, graças a Deus por isso. Mas eu quero falar da SUSEP, né? O tempo todo sempre se falou que a SUSEP sofreu uma influência muito grande das seguradoras. Falando aqui, quem manda na SUSEP são as seguradoras. Essa é aquele trend lá. O papo que rola por aí é que rolando. A SUSEP sempre foi influenciada pelas seguradoras. Quem sempre indicou as pessoas lá no meio político para a SUSEP era as grandes seguradoras, tá certo? E a pergunta é, com essa influência das seguradoras, eu vou te falar assim, curto e grosso, né? A SUSEP é contra a associação? A SUSEP, ela está fazendo tudo isso por força imperativa da lei, ou seja, eu não queria, mas a lei está mandando eu fazer. Então é o seguinte, a SUSEP tem boa vontade de regular o setor de forma que a gente não deixa ninguém abandonado pelo caminho. A gente não quero ver, eu não gostaria de ver associação pequena, associação média e associação grande abandonada ou com uma norma que engessasse esse mercado. Esse mercado, eu trabalho nele há 20 anos, já fui advogado de associação, já fui diretor de associação, gera muito emprego, muito direto e indireto. É o cara do guincho, é o cara da autopeça, é o cara da oficina, é o cara que vende espelho, é o cara que lava carro, o cara da assistência, é o cara da NIL. Quanto você vê, a Amparo tem, sei lá, 400 funcionários, né? Então, o que acontece? Pergunta direta e reta. A SUSEP é contra as associações? Sim, não ou por quê? Ô, Júlio, primeiro que a SUSEP não é nenhum demônio, mas também não é nenhum anjo, né? A SUSEP, ela é a SUSEP, ela é o nosso regulador, né? A SUSEP, por mais que aqueles que estão à frente da SUSEP despertaram neles a sensibilidade, principalmente daquilo que eu chamo de economia solidária, né, que é esse modelo que foi capaz de alcançar o Brasil inteiro, ela tem que fazer o papel do SUSEP, né, que é regular um setor. Até pouco tempo atrás, o mundo dela era o mundo do seguro. Ela conversava com quem? Com o seguro. Ela não tinha com quem conversar. Aí nós chegamos lá. E aí eu faço até uma homenagem à SUSEP, né, pela forma que ela nos recebeu, porque eu me lembro que na primeira reunião que nós tivemos com o professor Ottaviani, que é o superintendente da SUSEP, ele falou, Calbi, ele me conheceu naquele dia, né? Falou assim, Calbi, eu não poderia estar te recebendo, porque eles pintaram, e aí quando eu falo eles, o eles é um negócio muito mais amplo, né? É a seguradora. As grandes seguradoras. Pintaram que vocês eram uma coisa... Todo picareta, fake, nociva, não paga ninguém. E estou vendo que não é. Né? Você tem até um papo bom, um cara gente boa e tal, e que vocês estão com boas intenções, mas eu não podia estar recebendo vocês. Agora vocês quebraram aqui dentro da SUSEP uma lógica que era aquela lógica que isso aqui não estava legal. Então a SUSEP, ela é o papel de SUSEP. Ela vai ser aquela que recebe a missão de regular o setor por força de lei e que ela vai ter que fazer um infralegal compreendendo o fenômeno social que é a associação. E tem feito isso, sabe? O primeiro texto infralegal que foi apresentado para nós, pós esse texto nós tivemos uma audiência pública, a sociedade teve a oportunidade de se manifestar, eu estava lá me manifestando, outras estruturas no setor se manifestaram. Ela abriu espaço para a gente nessa consulta pública, nesse chamamento público, para a gente apresentar
aquilo que a gente compreendia, a lógica da nossa regulação, dentro do texto que ela tinha submetido o nosso setor. E aí eu acho que o nosso setor deu um show de participação. Nós produzimos mais de 2.000 propostas dentro do primeiro texto, né? Muitas propostas. Que gerou mudanças do segundo. Que geraram, e a própria FAM produzindo conteúdo, a CN Multas produzindo conteúdo, a gente marcando a agenda em cima de agenda com a SUSEP, e ela nos ouvindo, né? Após isso, dessa audiência pública, e ela visitou o Brasil inteiro, eu tive a honra de ser a primeira federação a receber um diretor da SUSEP na sede. Nós fizemos, logo após a lei ser sancionada pelo presidente da República, nós fizemos uma entrevista com o Carlos Queiroz, ele se colocou à disposição, e eu, na obrigação da gente trazer informação para o setor, eu trouxe todos os advogados representativos da atividade, levei a turma lá para debater com ele, a gente procurar. Então, a SUSEP sempre esteve o povo não debateu muito, não. O povo mais puxou saco, né? Não vi debate ele, não. O povo ficou, muito obrigado, não sei o quê, não vi nenhum. Não vi ninguém perguntar assim, como é que vai ficar o associado aí, se o associado não receber? Eu vi muita injeção de linguiça lá, Calbi. O que acontece? Eu não vi debate com a SUSEP. Houve debate, eu me lembro. Ô, Júlio, eu tive uma reunião Mas naquele que estava no gravado que foi anunciado aqui, eu vi muito beijação de mão. Eu não vi embate com a SUSEP, não, porque o primeiro texto da SUSEP foi horrível. Nós tivemos vários momentos, né, Júlio? Naquele que apareceu na tela, foi só beijação de mão. Foi só... Mas teve, mas ali é uma construção. Tá certo. Foram vários fechar momentos. A porta também. Eu me lembro que nós tivemos uma reunião em Brasília, e nessa reunião de Brasília estava, na época, o relator do então projeto de lei, aí estava lá o deputado de Minas, que era o defensor da nossa atividade, aqui eu quero cumprimentá-lo, Reginaldo Lopes. Um grande abraço para o Reginaldo Lopes. Eu acho que se ele não tivesse entrado, não tinha saído. Eu também acho que não. Ele foi o cara, viu? Ele foi o cara. O Reginaldo Lopes foi o cara que peitou... E com muito jeito também, né? E aqui, tem coisa que o povo não sabe. Inclusive, parte do governo não queria. Ele peitou, inclusive, parte do governo para que essa lei saísse. Isso aí, para trazer segurança para o setor. Eu sei disso porque eu sou do meio, eu sei como é que é. O Reginaldo foi o cara que, se tivesse um pai no meio político, seria ele. Eu também, não, eu acho que ele é o pai no meio político. Eu tô falando porque eu conheço ele, eu sei que ele peitou metade do governo que não queria, porque você acha que as seguradoras, os grandes bancos, né? Bancos e seguradores andam juntos, né? São irmãos siameses, né? Não foram lá fazer lobby internamente no governo para vetar a lei, para não deixar andar, para fazer a base de governo não aprovar. Então, Reginaldo, parabéns para você, viu? E o Reginaldo teve que construir todo um ambiente para isso, né? Sim. Então, nós tivemos uma reunião em Brasília, e nessa reunião de Brasília, parecia, na minha visão, né, que era um trem meio arranjado. E eu consegui entrar nessa reunião, Júlio, na última hora. Eu fiquei sabendo que estava tendo essa reunião, eu me coloquei à disposição, o Reginaldo abriu espaço para mim, era uma reunião que estava lá algumas figuras que se diziam representantes do nosso setor. Havia, nesta reunião também, alguns parlamentares, havia representantes da SUSEP, representante da OCB, representante do setor afetado, né? Aquilo que a lei, que inclusive o texto não estava nem pronto, né? Ia ser submetido ao relatório do Vinícius e ainda ia ser apresentado. Na hora que eles terminaram a leitura daquilo ali, parecia que tinha um grande arranjo, e eu entrei nessa reunião, inclusive a própria SUSEP já disse isso várias vezes, né, em alguns encontros, que eu levantei a mão e disse o seguinte, nós não abrimos mão da nossa identidade. A nossa identidade é a associação. Naquele primeiro texto, Júlio, eles haviam tirado a associação, eles queriam construir um modelo regulatório onde a associação deixava de existir e nasceria somente as administradoras. Há exemplo que tem nos grupos de consórcio, né? Porque o consórcio ele não tem identidade associativa. Mas aí eu disse que a gente não abriria a mão. E que se, de fato, aquilo caminhasse do jeito que estava caminhando, a gente, de fato, ia brigar por um outro modelo, né? E aí eu acho que esse posicionamento acabou trazendo muito respeito para a nossa atividade, porque aquele que estava sendo combatido e perseguido é a nossa identidade. Não posso abrir mão disso. Até porque o grande mandatário, a grande estrutura, na minha visão, é a associação. Exato. Então, a SUSEP, mais uma vez, até ajudando a responder
o que você... Então a SUSEP não é contra associações? Não, a SUSEP é... Não é demônio, mas também não é anjo. Sabe o que a SUSEP Ela tá no limbo ali. A SUSEP pegou uma confusão para resolver, está resolvendo, o papel dela é garantir solvência. A pressão que ela deve estar sofrendo aí para ser contra a associação e ela tem que... Ô Júlio, o mercado de seguros, ele é igual a nós. Ele também é o regulado. Então, se a gente colocar o segurador e a associação, o asegurador e o mutualismo... Mas vamos lá. Para quem está assistindo aqui o nosso podcast ou está aqui no Instagram, mas não sabe a história. Como nasceu as associações? As associações nasceram dos excluídos, né? É o Calbi lá que tinha um Fusca, um Fiat 147 82, eu tinha um Fusca 74. Esse carro não interessava para a seguradora. Não quero não, esse carro não tem peça, vai estragar demais. Aí esses excluídos se uniram e falaram, vamos colocar aqui nós 10, colocar uma caixinha, todo mês põe 100 conto aqui, se um carro dentro estragar, a gente vai lá e pega da caixinha, que aí virou mutualismo. Só que isso hoje virou um gigante. Hoje não dá se falar no setor automotivo sem a proteção veicular. Não tem. Só que aí começou a incomodar. Aí eu lembro que eu tinha o meu Fusquinha 65, né? Eu entrei na polícia em 88, eu tinha um Fusquinha 65, 23 anos de uso. Seria hoje 2002. Só que era um Fusca. E o seguro não me queria. Eu nem tinha dinheiro para pagar seguro. E aí, de repente, a economia melhorou, eu comprei um Fiat Uno zero, pagar em 80 vezes. Quando eu fui na concessionária, você vai de portinha em portinha, né? Aqui é equipamento, quem coloca equipamento, aqui é isso, aqui é seguro. Eu falei, não quero seguro, não, eu tenho proteção. Aí a moça falou assim, você é doido? Comprou um carro zero, você vai colocar um seguro pirata? Eu falei, não, quando eu tinha um Fusquinha velho, vocês não me queriam, agora eu também não quero vocês. Então, esse mercado de proteção, em algum momento, ele começou a incomodar as seguradoras. Sem dúvida. Tanto que você tem hoje corretor de seguro vendendo proteção veicular. Você tem um monte vendendo, né? E hoje a lei até permite. A lei até permite. Então, isso é a realidade. Então, esse mercado hoje cresceu, só que ainda tem muito espaço. Existem estudos que dizem que 70% da frota brasileira não tem seguro, nem tem proteção. Tem espaço para todo mundo. Mas deixa eu voltar na próxima pergunta aqui, porque o tempo está passando. Quanto tempo as associações vão ter para se adequar a essa nova realidade? Ô, Júlio... E a partir de quando? A partir da sanção? A partir dos 180 dias? Não, a gente está num caminhar da regulação, né? Okay. Quando a lei foi sancionada pelo presidente da República, nós tínhamos 180 dias para cadastrar as associações. O primeiro passo, cadastrar. Cumprimos. Okay. Ou quase todas cumpriram, ou grande parte cumpriu. Aí, depois disso, a SUSEP ela tem um período para construir o texto infralegal, que é o texto que, de fato... vai colocar a prática daquilo que a lei define. Okay. Né? Teve um primeiro texto, esse texto passou por uma série de debates, por consulta pública, por audiência pública, por um monte de coisa. Okay. Aí, agora surge um novo texto. Esse texto teve uma votação online que nós acompanhamos, né, da diretoria da SUSEP, isso está sendo submetido ao CNSP, ao Conselho agora. Eu acho que... Depois que vota no CNSP, que ele passa a ter eficácia. Na hora que ele for aprovado no CNSP, né, e for publicado, na hora que for publicado, conforme o texto que foi lido e votado, serão 24 meses. 24 Inclusive, isso já é uma grande mudança que nós conseguimos. Né, que o prazo era 12 meses. Né? É o dobro do prazo para se adequar. A gente conseguiu arrastar isso. Então, deixa eu entrar nisso aí. A partir de quando as associações que não se cadastraram se tornam ilegais? Ou já estão? Ô, Júlio, teoricamente estão, né? Mas a SUSEP não tem vontade nenhuma de perseguir isso ainda. A SUSEP, né? Ela não trabalha... Até porque não tem nem ganho, Mas a SUSEP, ela vai ser provocada, certamente, ou por uma associação que está cadastrada, ou por um... Sei lá por quem, porque... Na verdade, a SUSEP nunca fiscalizou. Ela sempre atuou por provocação. Uhum. E a Polícia Federal também sempre atuou por provocação de alguém. Ou era provocação do PROCON, ou de um associado que não gostou de uma negativa, ou do próprio concorrente, ou de um advogado que advogava contra alguém. Sim. Então, as associações que não se cadastraram já estão, teoricamente, na ilegalidade? Teoricamente, sim. Apesar de eu entender que a SUSEP não vai fazer força nenhuma para buscar essas associações, né? Mas, em algum momento, elas vão ter problema. Uma das nossas lutas hoje, das nossas
bandeiras junto à SUSEP, e aí que é importante as associações participarem, e eu vou falar em nome da FAM, participar principalmente da FAM, seja por educação, seja para a gente conseguir dar as mãos e passar por esse processo regulatório, e seja até para a gente conseguir reverberar e ter voz, para a gente conseguir um novo cadastro. Reabrir o prazo? Não, a gente conseguiu um outro período. O que acontece? A lei, ela definia que aquelas associações mutualistas teriam 180 dias para fazer o cadastro. Aqueles que não cadastraram, a lei define 180 dias. Aqueles que não cadastraram estão fora da lei. Estão fora da lei. Estão na ilegalidade, estão fora da lei, né? Estão fora da lei, né? Então, a gente briga para ver se a gente consegue estender isso. Eu acho possível se a gente se organiza, né? Então, gente, peraí. Deixa eu dar o que o Calbi está dizendo aqui é um negócio talvez mais importante de todo esse podcast. Que eles estão lutando, através da CN Multas e da FAM, para tentar conseguir um novo prazo de cadastro para aquelas associações que não se cadastraram. Sabe por que isso é importante? Porque muita gente falou assim, não, eu não vou cadastrar, não. E agora, Júlio, sabe por que o povo todo dia manda mensagem para mim? Ô, Júlio, você sabe de alguma associação que cadastrou que queira vender? Sei lá. Júlio, teve um... Porque muita gente se arrependeu de não ter se cadastrado. Ô, Júlio, teve um movimento aí que falava assim, ó, sem regra, sem cadastro. E isso colou. E com polícia na porta. E com polícia na porta, sem regra, sem cadastro, o sujeito foi induzido a não se cadastrar, como tem muita gente sendo induzida a passar a base, como tem muita gente sendo induzida a embarcar em soluções que, de fato, são soluções nocivas ao setor, é o tal do canto da sereia, né? O cara que está vendendo a desgraça para depois vender o remédio. Então, você que caiu no golpe de sem regra, sem cadastro, você vai ter, eu acho que mais do que qualquer outro, é você que tem que engrossar o caldo para a gente, de fato, conseguir negociar e trazer... Então é possível. Tem o quê? De 1 a 10 tem o quê? 5 chances? Não, quando falaram é possível regular o setor, eu achava possível. Muita gente achava impossível. Eu nunca achei impossível. E muita gente acho que 99% achava impossível. Talvez eu estivesse no 1% que achava possível. Então vamos lá, Calbi. Vamos lá. Conta pra gente que de 1 a 10... Você ainda tá sabendo de coisa que não quer contar, Pra mim, eu acho possível. Eu acho possível com aquele mesmo sentimento de possibilidade do cadastro. Tá certo. Eu ainda acho. Agora, eu ainda acho que o setor compreende que é quase impossível. Até porque está fora da lei, né? Aqueles que não cadastram. Então, a gente vai ter que ter uma habilidade... Uma interpretação extensivíssima, né? Porque a lei estabeleceu 180 dias para o sujeito. O que o sujeito pode dizer que não cadastrou? Eu fui enganado porque disseram que sem lei, sem cadastro. Não, sem regra, sem cadastro. Fui enganado. Foi. Você caiu numa fake news, né? Eu posso dizer que eu não fiz o cadastro porque eu não sabia. É possível que tenha gente que está nos assistindo que não sabia. Mas por isso que a lei deu 180 dias. Se você não sabia, você podia procurar, quem sabe. Essa não cola, não. Essa não cola, não. Ô, Júlio, mas tem... Mas eu acho que a ideia é o seguinte, Agora, é possível também... Eu sou a favor de que faça um novo cadastro, porque tem muita... Gabi, eu vou te dar aqui uma conta, tá? A gente aqui, todo mundo é maduro nesse mercado. O Brasil, 2.000 associações tem em Minas Gerais. Então deve ter umas 5 ou 6 mil por aí que por N motivos, ou pelo canto da sereia, ou por medo, ou por falta de conhecimento, né, da necessidade, não se cadastraram. Então, Calbi, se você conseguir construir com a SUSEP de reabrir esse cadastro, querida, aí tem que levar o povo, tem que levar você para almoçar fora e pagar seu almoço o resto da vida. É a nossa luta, né? Eu acho possível, tão possível quanto foi construir a lei, né? Eu acho possível. Agora, eu acho fundamental a gente levar para a SUSEP, primeiro, se a gente não permite que as associações que não estão cadastradas se cadastrem, eu estou matando o tal do emprego, porque elas são geradores de emprego. Eu estou matando as economias locais, né? E outra coisa, qual que é... Estou matando emprego direto e indireto, né? Qual que é o prejuízo em trazer aquele que está irregular para regularidade? Eu acho que não, né? Então a gente vai ter que ter habilidade nisso, e é isso que a gente tem feito. Acho possível. Quem sabe você volta aqui numa outra hora para falar, olha, nós conseguimos. O que era impossível é impossível. Agora deixa eu entrar para um outro assunto aqui, também incômodo. Hoje eu vou fazer só pergunta. Minha mulher hoje, na hora que eu saí de casa, eu falei assim, eu estou indo lá no Júlio dar uma entrevista, ela falou assim, não vai prometer o que você não pode cumprir, não. Ela falou isso comigo. Então eu estou tendo muito jeito aqui com aquilo que eu prometo, né? Hoje eu vim aqui, eu sou seu amigo, mas hoje eu estou aqui para te apertar. Tá. Tudo que eu recebo lá no Instagram, Fala Doutor, eu estou repassando para você aqui.
Ontem ou anteontem, a APV disse o seguinte: saímos numa reunião da APV e a APV decidiu criar a sua administradora. A FAM ou a Senimultas vai criar administradora também? Júlio, a gente tem feito um movimento. Estou fazendo pergunta. Não, a gente não quer. Sem cortar a volta. O que a gente tem que permitir é que as associações sobrevivam. Tá. Se as associações pequenas ou médias morrerem, eu me sinto corresponsável. Não valeu a por pena. Isso. Não valeu a pena. Talvez eu vou ser o cara mais frustrado do mundo, porque eu ajudei a construir um setor com aqueles movimentos lá atrás, maternidade, nasce a associação toda hora, vazia, isso aconteceu o tal do kit, né, de fazer nascer, né? E se essas associações não sobreviverem, eu vou sair frustrado disso, né? A gente tem desenhado, e a gente vai apresentar isso nos próximos dias, uma solução, mas não é solução para deixar o Calbi rico, não, sabe? É solução para um setor sobreviver. A gente tem que conseguir... Você já está rico, você não precisa disso, não. Você já está rico. Coitado do Calbi. Coitado. Mas vamos lá. A gente tem que achar uma solução que não seja uma solução que vai inviabilizar as associações, né? E parte dessa solução que a gente tem que trazer é uma solução de acoplar algumas associações. Acoplar elas numa... Tem uma associação de 800, de 500 que ela não consegue sobreviver. Mas eu não quero... Aí tem que juntar esse povo. A gente vai ter que juntar esse povo. Vai juntar como e onde? A gente vai ter que organizar isso. A gente está organizando, e eu vou até adiantar isso aqui, né? A gente está organizando uma estrutura administradora, que essa estrutura administradora é uma estrutura coletiva, uma estrutura de várias mãos, né? E até para não ter... Principalmente para pegar, para socorrer as pequenas. Não, isso é para permitir que todo mundo sobreviva, né? Tá. Que a gente consiga, de fato, ter uma estrutura de uma administradora que ela seja capaz de passar, o seu plano de negócio seja capaz de ser aprovado na SUSEP, que essa administradora tenha solvência, que essa administradora ela tenha as travas necessárias para um setor regulado e que, principalmente, que ela permita que pessoas participem dela. É isso que a gente tem feito, não vou adiantar. Então vem novidade por aí. Então vai vir novidade, eu acho que tem que ser um negócio de todo mundo. Agora, a pergunta que eu vou tem a ver com isso. Olha, está se criando a taxa de fiscalização, ok? Pergunta a taxa de fiscalização não vai encarecer o valor da mensalidade do boleto do associado? E aí, vírgula, se encarecer, a associação não vai perder o que ela sempre teve de mais especial, que é o preço competitivo? Ô, Júlio... Qual que é o impacto dessa taxa de fiscalização? Isso é irrisório, né? Se você vê lá no texto, 0,00067, que vai ser a constituição da tal da reserva. Né? Mas dá para criar essa reserva com esse 0,0067? Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é a SUSEP. Né? Quem sou eu para questionar a SUSEP? Pois né? Agora, a taxa de fiscalização, ela não é... Quem paga a taxa de fiscalização não é a associação. Quem paga a taxa de fiscalização é a administradora. Isso faz parte... Mas na hora do board, alguém vai ter que pagar essa conta. Isso faz parte da despesa da administradora. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, a gente tem várias estruturas dentro de associações que são estruturas que... cada associação... É tipo um CPMF. Cada associação tem a sua, né? Eu acho que a gente, através desse juntar pessoas... Por exemplo, se a gente tiver uma administradora que tenha 1 milhão de veículos administrados, você acha que ela vai comprar um para-choque mais barato ou mais caro? Muito mais barato. Ela tem poder de compra. Ela tem poder de compra. Você acha que ela vai ter um custo de mão de obra mais caro ou mais barato na oficina? Muito mais barato. Ela compra em escala, isso, né? Por que o cooperativismo, vou dar o exemplo do cooperativismo, principalmente o de consumo, né? Ele consegue trazer vantagens para os cooperados? Porque ele compra em larga escala, ele consegue negociar para todos. A compra coletiva, né? A compra coletiva. Compra coletiva. Vai ter coisa que... vai ter uma taxa de fiscalização, que nós nem sabemos qual que é o tamanho dela, mas que, comparando com a reserva, ela vai ser pouquinha também, né? Mas então ela não vai impactar na mensalidade. Não vai, porque a gente vai ter a capacidade hoje... Eu vou dar um exemplo. Uma associação de 100 mil associados. Então, mas vamos pensar na associação de 1.000. Associação... Não, mas eu estou falando de 100 mil associados, porque a gente tem que chegar em números sustentáveis. Sim. A gente tem que abrir mão das nossas diferenças para a gente conseguir fazer muita coisa que a gente fazia sozinho, para a gente fazer junto. A gente vai ter que... Júlio,
Então a gente vai fazer um mutualismo do mutualismo. A gente está no mesmo barco, a gente vai ter que fazer junto, a gente vai ter que fazer algumas negociações juntos. Né? Eu vou ter que tratar, por exemplo, com um sistema, em vez de eu tratar com um sistema como uma associação de 1.000 associados, a gente vai falar em nome de 1 milhão de associados, ou em nome de 200 mil associados, de 100 mil associados. Pode até baratear o custo, né? Pode comprar até insumo, né? Ô, Júlio, isso não é novidade para ninguém, eu participo de uma associação que tem quase 100 mil associados, que eu participo dela. Você acha que essa associação de 100 mil associados, ela compra mais barata, eu vou falar do sistema, que inclusive o sistema que faz o gerenciamento dela é o mesmo sistema que gerencia a pequenininha. Você acha que ela paga o mesmo preço da pequena? Muito mais barato, porque ela paga sobre 100 mil itens, né? É diferente. Então deixa eu entrar no... Então a gente pode enxergar esse copo como meio cheio, meio vazio. Eu vou pagar mais caro aqui. Depende de quem olha, né? Mas depende. Eu vou pagar um pouquinho mais aqui, mas eu vou ter algumas vantagens aqui, que é a vantagem da coletividade, da gente estar juntos. Então deixa eu te fazer a próxima pergunta, que é a pergunta que o povo mais faz lá no nosso Instagram, sobre a bendita administradora. Vamos lá. A associação sempre, do início ao fim, sempre geriu o seu negócio. Ok. Agora vai entregar parte do seu negócio para a administradora. Deixa eu chegar no finalzinho. Então, o cara fala assim, não, eu tenho mil itens, eu sempre geri o meu negócio e agora a lei diz que eu tenho que entregar meu negócio para uma administradora. Primeira pergunta. Quem que colocou essa bendita ideia da administradora na lei? Essa é a primeira pergunta. Segundo, isso não foi um golpe de alguém que queria as associações debaixo do seu tapete? Não, eu vou arrumar um golpe seguinte, eu vou criar a ideia administradora, então vou criar uma administradora grande, todo mundo agora vai ficar debaixo de mim. E terceiro, isso não quer dizer que essa ideia da lei não está te chamando o administrador lá, que na regra é o presidente, a diretoria, de incompetente? Então eu pergunto, por que essa bendita ideia de administradora se eu vou ter que entregar meu negócio para outro? Me explica isso. Pergunta dos nossos internautas. Vamos embora. Primeiro, o que eu acho? Primeiro que... Acho não, isso é verdade, né? O Estado, ele não pode ter interferência na associação. Ok. Então ele não pode ter... Isso é lei, né? Está lá na... Mas ele pode regular. Não, ele não interfere... O Estado, ele não interfere... Por exemplo, ele não poderia... ter a mão de ferro em cima de uma associação, porque a relação entre associado e associação é um acordo, livre. É um acordo de particulares. Mas ele pode regular, tanto que ela vai regular. Não, ele só teve o nome associação na regulação? Não, ele não regulou a associação. Ele regulou uma atividade e dentro dessa atividade, como ele não pode botar a mão de ferro na associação, e não pode, nem hoje vai poder botar a mão de ferro na associação, teve que nascer uma figura que fosse capaz de responder onde... Isso é igual a SAF do Cruzeiro. Meu Cruzeiro lá, que quebrou há uns 5 anos atrás. Você lembra que quebrou? Sim. Não lembro porque eu não acompanho. Mas ficou devendo Deus e o mais. O mundo deve ter dito isso para você. Ficou devendo Deus e o mundo, né? Aí o cara do BH foi lá e comprou e resolveu. Não comprou a Associação Cruzeiro. A SAF. Criaram a SAF. A SAF é uma empresa que tem dono, tem CNPJ e tem CPF. Certo. Hoje, se o Cruzeiro ficar devendo, o credor tem onde buscar, não tem? Na SAF. Ele vai lá na SAF. E pode ser que ele chegue no dono da SAF. Quem criou essa ideia de administradora? Júlio, onde que nasceu na lei essa ideia? A administradora... De quem? Ou foi para a ideia do consórcio igual? Júlio, a administradora, ela é aquilo que o Estado pode alcançar. Porque como a associação, o Estado não alcança, e não pode alcançar mesmo, e eu preciso de regular uma atividade, essa atividade tem que ter solvência, tem que ter tudo aquilo que nós falamos aqui. Okay. E o Estado possa trazer... Porque hoje a associação ela é uma responsabilidade solidária. Você acabou de dizer aqui, eu comprei um carro, estou lá na viagem internacional devendo todo mundo. Aí o presidente da associação fala assim, não, mas isso aí é a associação que está devendo. Ele não traz isso para ele, né? Quem está devendo é a associação. Por quê? Porque é uma responsabilidade solidária. É onde todos são responsáveis pelo pagamento, ou seja, todos são devedores. Certo. Né? E aí, o sujeito se usava disso. Não, quem deve não sou eu, não. Quem deve é a associação. Quem deve não sou eu, não. Quem deve é o Cruzeiro Esporte Clube, que não te pagou, que era uma associação. Hoje, quem deve é a SAF, né? Então, era necessário nascer uma figura onde o Estado pudesse, de fato, regular, participar e que tivesse uma responsabilidade objetiva e não solidária.
Certo. Hoje, a responsabilidade, quando eu falo de responsabilidade objetiva, não é a responsabilidade de promover o rateio de despesas, é a responsabilidade de fazer a gestão financeira do processo. Inclusive, tem multa pesadíssima, né? Aquele que é guardião do dinheiro, que nós acabamos de falar, que é um dinheiro transitório, se o dinheiro é transitório, ele não pode ter desvio de finalidade. Você concorda com isso? Né? Aquele dinheiro que chegou com tal objetivo, ele tem que fazer, às vezes, de tal objetivo. Então, a administradora nasce para o Estado imputar essa responsabilidade. Aí você fala assim, mas quem que inventou essa história? O modelo do consórcio é isso. O consórcio nasceu através de um grupo de amigos, que era uma associação sem identidade, e que depois nasce as administradoras dos grupos de consórcio. Aí você fala assim, ficou bom ou ficou ruim? Ficou ótimo. Você conhece quantas pessoas de 20 anos para cá que tomaram o cano em consórcio? Nenhum. Eu não conheço ninguém. Pode até ser que tenha alguém que tomou, mas em regra não. Só aquele consórcio da família lá. Agora, que todo mundo dá. Mas aquele consórcio da família é a associação. É a associação dos amigos. Né? Então, a administradora nasce para isso, para trazer uma responsabilidade objetiva para o setor. E essa responsabilidade, inclusive, ilimitada, né? Essa é ilimitada. A administradora, ela responde com o seu patrimônio. E, inclusive, os gestores também. Eu achei isso legal. Porque se jogou a responsabilidade financeira, que é o que mais nós temos problema, na administradora, a administradora, e diz isso muito claro, vai responder diretamente com o seu patrimônio sobre erro de gestão ou que gerem prejuízo ao associado. Então, isso foi bom. O associado hoje sabe a quem recorrer, tá certo? Então, o que é o associado? Ele vai para a SUSEP intervém lá e, né, como é que vai ser a prática, você que é associado, que hoje toma cana e não sabe para onde correr? Hoje o associado vai entrar na justiça e, às vezes, ganha a ação e, daqui a pouco, a associação nem existe mais, né? Mas, agora, com o mercado regulado, a administradora é responsável pela solvência. E, se a administradora não resolver, a responsabilidade, inclusive, alcança lá aqueles envolvidos, inclusive, com o seu patrimônio. Isso é legal. Agora, deixa eu fazer nós estamos uma meia hora ainda, mas aqui. A SUSEP, a visão dela não está a visão meia de que equiparar a associação com seguradora. Inclusive, a gente viu lá em algumas normativas termos que são termos de seguradora no associativismo, né? Essa equiparação de comportamento, essa equiparação de responsabilidade não é meio desproporcional ao modelo nosso de associativismo ou de mutualismo? Ou isso da primeira para a segunda normativa já mudou? Não, mudou muita coisa, né? Está no texto. Né? Primeiro que uma briga que sempre foi nossa é que nós não éramos seguros, porque a gente não era o recolhimento de um prêmio no presente para garantir algo futuro. É o inverso, né? O seguro é risco futuro incerto. E que a gente recolhia o dinheiro também no presente para fazer as vezes do passado. Ou seja, fato, passado e certo. Isso, a lei contempla isso. Ela reconhece que o instrumento de rateio, ele é a solvência da associação. O instrumento de rateio, ele é o pagador do associado. Né? Então, isso não equipara a nossa atividade ao mercado de seguros. É claro que, muitas vezes, o nosso próprio setor, de novo, né, por falta de conhecimento, ele se deixa levar como se seguro fosse. Né? Ele prefere compreender a entrega do benefício do que a diferença da atividade. Pouca gente tem consciência dessa diferença. Se você perguntar para o sujeito, por que isso não é seguro? Aí vai falar, não é porque é. Porque não é, sei lá. Porque é associação. Porque é associação, mas não sabe. Então, a lei, ela preserva isso. Né? O texto infralegal também preserva isso, até porque o texto ele tem que ser reflexo da própria lei, não pode inovar. Então, o princípio é o rateio de despesas. Agora, quando a SUSEP traz algumas palavras que a gente corria delas, por exemplo, a gente não queria falar franquia, a gente falava participação. Cota de participação. A franquia, qual que é a diferença da franquia e da cota de participação? Nenhuma. Eu também acho que nenhuma. Dá para inventar uma história. É a taxa de acionamento, mas que em regra é a mesma coisa. A palavra sinistro, a gente falava evento. A primeira vez que eu escutei a palavra evento, eu achei que era uma festa. Eu escutei, vai ter um evento tal, mas, na verdade, o evento, a gente usou muito tempo essas palavras para a gente tentar afastar o setor. Ser diferente. Para tentar ser diferente. Falar, em vez de a gente defender a diferença clássica,
né, que nós somos um grupo de rateio de despesas passadas, a gente trocava as palavras, achando que só de trocar as palavras, não, o meu não é seguro não, porque não tem franquia, aqui é cota de participação, o meu não é seguro não, porque não tem sinistro, aqui é evento, mas que em regra fazia... Na prática é a mesma coisa. Na prática era a mesma coisa, como se isso fosse as grandes diferenças, né? Mas hoje essas palavras vão ser incorporadas na nossa atividade, até porque quando se fala em sinistro, ele não é uma palavra exclusiva do mercado de seguros, né? Tem sinistros que nem segurados estão, né? Sinistro é um fato que ocorreu, né? Então, então essas coisas, em regra, a SUSEP, ela preserva, sim, na minha visão, a essência das associações. Pelo histórico dela de ser um mercado regulador de seguro. E outra coisa, a SUSEP tem falado com a gente, e falado não só comigo, mas de forma pública, né, que as reservas não são reservas de risco. Até porque se a gente fizer reserva de risco, aí virou seguro. Se eu estou querendo prever o que vai acontecer lá na frente, aí virou seguro. São reservas operacionais, são reservas de contingenciamento. Reserva operacional, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho 1.000 associados. Aí o carro do Júlio foi roubado. O carro do Júlio rateou pelos 1.000, só que só 900 pagaram. Onde que eu vou arrumar os outros 100 que a turma não pagou? Da inadimplência ali. Da inadimplência. Isso tem que ter uma reserva de contingenciamento. Okay. Eu tenho que contingenciar isso. É assim que funciona no consórcio. O consórcio, você tem lá um determinado bem que vale R$100.000 para dividir para 100 pessoas. É R$1.000 para cada um. Aí 95 pagaram e 5 não pagaram. Ali se aplica estatística. A gente já sabe mais ou menos quantos por cento vão pagar e quantos por cento vão ficar inadimplentes. O que o fundo de reserva faz? Ele faz às vezes daqueles que não pagaram. Dentro da associação, a gente tem que contingenciar isso também, porque nem todos os associados vão pagar. A gente vai trabalhar com a taxa de inadimplência. A inadimplência começa alta e ao longo do tempo, de 1 mês, 2 meses, ela começa a diminuir. Ela vai reduzindo, Mas o associado não pode esperar. Se você tem um prazo de pagar, você tem que tirar o dia de algum lugar para depois recompor. É isso aí. Tá, deixa eu te perguntar sobre esse fundo. As associações vão ter que aportar um fundo, ou seja, e esse fundo ele vai ser significativo? Como é que vai ser a conta desse fundo? Ô, Júlio, a primeira coisa é que a associação não tem que aportar nada. A administradora que vai aportar? A associação, ela contrata uma administradora. A administradora aporta. Ah, mas a administradora vai tirar esse dinheiro de onde? Não, ela vai ter que ter, ela inclusive, vai ter que fazer laço desse dinheiro. E ela que vai ter que investir? Não, a administradora, ela aporta o dinheiro para ela dar solvência, porque se ela fizer algum tipo de falha, ela tem onde responder por isso. As associações, isso conforme o texto, ela vai construir uma reserva de 0,0067 ao longo da sua história. Isso vai construir um colchão, né? Para aquele. E não é a associação que vai construir isso, vai ser o grupo afetado. Porque nem todos os associados estão no grupo afetado. Porque a associação ela pode ter uma série de benefícios, por exemplo, na área de saúde, que não tem nada a ver com proteção veicular. Então, só o sujeito da saúde não está aqui, na proteção. Então, aquele grupo afetado, ele vai constituir uma reserva de 0,0067. Esse dinheiro vai construindo um colchão. E vai ter também reservas de contingenciamento. Essa reserva de contingenciamento vai ser para responder para nós, por exemplo, se o Júlio não pagar a mensalidade, quem vai pagar pelo Júlio? Alguém vai ter que pagar. Que é esse contingenciamento. Deixa eu pular para outro assunto que está acabando o tempo, que a gente tem assunto para 3 horas. Mas isso já acontece, tá, Júlio? Na prática sim. Acontece. Quando o Júlio não paga, alguém paga por ele. Alguém paga. O cara vai lá, pega o dinheiro emprestado. Aqui, vamos lá. Aí eu vou falar o que eu gostei da discussão e do entendimento da SUSEP, tá? E eu sempre digo o seguinte: norma da SUSEP não pode ser maior do que a lei, não pode ser maior da Constituição. Se for, a norma da SUSEP é ilegal, inconstitucional. A SUSEP tem deixado muito claro o seguinte: regra de cobertura e proibição de franquia em caso de indenização. Indenização, roubo, furto e perda total é integral. A SUSEP está dizendo muito claro que não abre mão disso. Então não tem história de, vou descontar mensalidade, vou descontar corte parcial. Pode descontar em outras coisas. Furto, roubo e perda total, aí eu estou com a SUSEP. E a SUSEP está deixando isso muito claro. Mas eu quero voltar num outro assunto aqui, porque isso aí não tem nem discussão. A SUSEP já disse que vai ser assim. E se ela fizer diferente, ela está ilegal. Aí eu sou o primeiro a entrar com uma reclamação do STF. A SUSEP baixou uma norma contra a lei, inconstitucional, porque aí tem que proteger o associado.
Ah, venha para a minha associação. Aqui você recebe 100% da tabela FIFA. Aí tem lá uma letrinha desse tamanhozinho assim. Mas nós vamos descontar isso aqui. E legal. Todas as ações judiciais, as associações estão perdendo. Só que você desconta de 1.000, 2 ou 3 entram na justiça. Tá certo? Não tem jeito, Calbi. Às vezes vale até a pena. Vale a pena. Eu lembro que lá no meu escritório entrava um monte de ação lá, que uma Vivo da Vida entrava com ação. A gente sentava no juizado e o juiz já concedia 3 mil de dano moral e a Vivo pagava. Sabe por que ela fez isso com 1 milhão de pessoas? 10 que entraram de valia a pena. Né? Mas sabe o que a associação tem que fazer, o mutualismo, Júlio? Primeiro que quem alcança o associado é o próprio associado. Uhum. Não é ele que pratica o rateio, não é ele que levanta o dinheiro lá para indenizar. O sujeito tem que perder esse sentimento que, eu estou pagando. Não é ele que está pagando, não. É um conjunto de associados. Todo mundo está pagando. Então o dinheiro não é dele, né? É isso aí. E por que não pagar, né? Isso é um negócio... Só que não pode cobrar aquilo que é ilegal. Se for ilegal, não pode. Mesmo que o pensamento seja mutual, todo mundo vai pagar. O que é legal, o que está na lei. Se quer discordar, muda a lei, muda a Constituição. E aí 2/3 da Câmara, 2/3 lá. E as decisões judiciais, 10 em cada 10 é no sentido de que cobrar franquia ou cota de participação ou taxa de acionamento de perda total de roubo é ilegal. Só que muita gente faz porque a maioria não sabe. Mas é a lei. Se quer discordar, muda a lei. Tá certo? Vamos para quase última aqui. Barreira de entrada. Vamos chamar de barreira de entrada aqui. É aquela obrigatoriedade de ter 1.000 associados para poder participar. Isso vai existir ou não? Não. Não vai existir? Caiu. O texto já tirou isso. Nessa segunda agora vai cair. Vai cair isso. Não vai ter esse negócio. Então o cara que tem 750 placas pode ficar mais tranquilo? Pode ficar mais tranquilo. Ele não pode absolutamente ficar tranquilo, porque vai ter que ter um estudo atuário, né? Que esse estudo vai ser fornecido seguramente pela administradora, que aquele grupo é suportável. Que, por exemplo, a proteção de R$1 milhão dele lá de terceiros... Você tá doido. Alguém vai ter que falar isso, né? Mas um grupo de 1.000 associados, né? Ou de 500 associados, seja o número que for, até porque eu conheço muita associação com poucos associados, que são melhores que as grandes. Exato. Tá? Conheço um monte que é assim, né? Esses grupos se autoprotegem, né? Eles acabam fazendo... não é pecado nenhum quando você fala assim, a associação tem dinheiro no caixa, então é seguro porque guardou dinheiro. Não é seguro, não. Aquilo que tem dinheiro... É porque é reserva, porque no outro mês você tem um dinheiro lá dentro, eu posso pensar para um monte de coisa. Exatamente. Eu posso socorrer a associação, eu posso comprar um carro para a associação, eu posso ter uma sede para a associação, não posso? Eu posso criar um clube de futebolzinho lá entre os... Posso ter várias... Posso ter um monte de coisa, né? Então, ter dinheiro não é pecado. Então, muitas associações pequenas têm boa gestão do recurso. Eu sempre brincava o seguinte, que para o cara que é sozinho, não quando você se profissionaliza totalmente, mas para o cara que montou a associação ali, com a indicação do vizinho, do amigo, porque muitas associações nasceram assim, né? Eu comecei pequeno, aí Calbi, vem para a minha associação, ele vem, a gente montou e de repente chegou no número tal. Eu sempre falo que a associação, às vezes pequena, entre 2 e 5 mil, costuma ter mais... digamos assim, dinheiro em caixa do que às vezes uma de 20, né? Se você não tiver uma boa base, né? Porque tudo depende da qualidade da sua base. Às vezes você tem uma base enxutíssima. Eu conheço presidente de associação que fala assim, não, minha associação tem 2, eu conheço um por um. Todo mundo tranquilo. Pô, os caras ligam para mim e eu resolvo. Eu conheço associações de 20 mil que não estão aguentando. E às vezes tem a ver com gestão, né? Tem a ver com gestão. Dúvida. Mas Júlio, vamos fazer um exemplo aqui. Tem associação de 1.000 associados que o presidente tem um salário. E aí não é pecado nenhum ter salário. Não é ilegal, inclusive. Não, além do ser pecado, não é ilegal. Tem um salário lá de R$10 mil. Tem 1.000 associados, tem um salário de R$10 mil. Aí tem uma associação com 100 mil associados que o presidente tem um salário de R$100 mil. Quem que ganha mais? O de outro que ganha 10. Proporcionalmente. Não é o que ganha mais? Tem pouca dor de cabeça, pouco problema, né? Tranquilão. Então, tranquilão. O que tem 100 mil, você pega primeiro o roubo, né? Você tem aí 1% de roubo por ano, metade recuperado. Não, mas para ter 100 mil, o que eu tenho que ter de estrutura, de vigiar esse negócio? O que eu tenho que ter? Então, associações, pequenas associações, médias associações, de forma proporcional, elas são mais sólidas do que as grandes. Não sólidas, eu digo assim, são mais solventes do que as grandes. 2 perguntinhas para a gente encerrar.
Para ser corretor de seguro, tem que fazer curso e provia na SUSEP, não é? É. E para ser consultor, vai existir isso também ou não? A gente está trabalhando para que o consultor tenha uma habilitação. Que ele tenha... Porque aquele que leva o benefício para o associado e representa a associação, ele é a voz da associação, ele tem que ter alguma responsabilidade nisso, né? Porque muitas vezes o consultor também age de forma indevida com o associado. Então, a gente tem que ter... Mas teria um cadastro na SUSEP desses consultores? Eu acredito que futuramente isso vai acontecer. A mesma forma do corretor hoje. O que nós temos que fazer? Organizar a categoria. Organizou o consultor, de novo, educação, formação, reconhecimento da atividade. Existe uma categoria econômica aqui, daqui a pouco vai surgir sindicato, daqui a pouco vai surgir essas estruturas, porque está nascendo de fato. Quando nasce a atividade mutualista e eu reconheço o consultor como um canal de distribuição, né, isso vai estar até no texto infralegal, né, reconhecendo essa estrutura de distribuição, nasce uma categoria. E tem consultor ganhando 50 mil por mês, camarada. Vou te falar uma coisa, gente. Mas não é pecado, não, você concorda que não é? Dando parabéns. Eu vou receber aqui, nós vamos receber no Fala Doutor, uma moça chamada Fabiana, lá do Rio de Janeiro, ela vai vir do Rio de Janeiro para ser entrevistada aqui. Ela tem debaixo dela... Ela é consultora de uma associação. Ela tem debaixo dela 92 pessoas. 92 pessoas. Competente. E às vezes é melhor você ser um bom consultor do que às vezes ser diretor de uma associação. Às vezes o consultor, porque ele não tem aquela preocupação. Aquele que tiver uma alta performance, sim. Então, tem consultor. Então, esse é um mercado que, se você for um cara trabalhador, se você for um cara que quiser conhecer mesmo e trabalhar, ganha muito dinheiro. Então, por isso que a proteção veicular, ela gera muito dinheiro e ela gera muito emprego de forma direta e indireta. Então, você vai ver, a gente vai conhecer. Aqui a gente vai entrevistar muito case de sucesso e essa moça que vem do Rio de Janeiro para eu entrevistá-la aqui é um case de sucesso. Pergunta para você, o seguro tradicional tem quanto tempo para, depois que entrega os documentos, indenizar o segurado? 30 dias. E a associação? Na minha compreensão, 90 dias. Inclusive, a compreensão da SUSEP... Que é o que está, inclusive, na maioria dos regulamentos, né? Tem que mas ratear... existe um negócio meio confuso, porque tem gente que fala assim, 90 dias úteis, que vira quase 6 meses, outro 90 dias corridos. A SUSEP está colocando isso na norma. Vai dar os 90 dias. 90 dias, não. O associado, ele ganha um status de consumidor. Isso. Mas os tribunais já tinham dado esse status, né? já aplicavam. Mas se brigava dizendo que ele não era. Mas tá aí o que vai acontecer? Isso. Como o modelo é diferente do modelo de seguros que eu recolho para pagar. Aí tem um prazo maior. Então, vai ter um prazo de 90 dias, está pacificado dentro da SUSEP, eu acho que é o suficiente. Isso é um prazo razoável, não é? É o prazo de eu apurar a despesa, ratear a despesa, receber o recurso e pagar o associado. Entendi. Então, 90 dias. Eu vi também, eu tenho buscado informações, né? Então eu estou pegando informações também lá do que a SUSEP está pensando, ou está escrito lá, ou foi lido, mas não foi publicado ainda, sobre a proibição da administradora, porque a administradora ela vai recolher o dinheiro, vai ter um fundo, para esse fundo ser usado ali, garantir solvência, garantir ao próprio mercado credibilidade nessa área. E eu vi lá também que a SUSEP está dizendo o seguinte, esse dinheiro que está no fundo não pode ser aplicado em investimento financeiro. Está lá. Aí eu imaginei o Banco Master, né? Uma administradora grande tem lá, sei lá, 10 milhões lá no caixa, 20 milhões, 50 milhões. Faz uma proposta aí fala boa, o seguinte, não, aplica o seu dinheiro aqui no CDB, 150% ao mês. A administradora vai lá e aplica o dinheiro, aí o banco quebra, e aí pronto, o associado perde, porque não vai ter dinheiro para pagar a obrigação dela. E naquela discussão interna da própria SUSEP, ela está dizendo isso muito clássico, tá certo? Proíbe investimento financeiro com o dinheiro da administradora, sob pena de, muitas vezes, a SUSEP intervir. Isso é bom? Isso é ruim? Ô Júlio, teoricamente, quando o caso específico do Banco Master, né? Aqueles que investiram no Banco Master foram enganados, né? Porque... Mas, Calbinha, oferecendo 150% do CDB... mas... Todo mundo paga 108, 110, mas 150. era um banco que estava regulado, ativo,
que estava autorizado, Banco Central... Mas não estava bem fiscalizado. Não, estava o Banco Master, mas aos olhos do consumidor... Sim, era um negócio. Aos nossos olhos, não. Tem o fundo garantidor aí, se der... E, de fato, fez as vezes dele, né? O fundo garantidor pagou todo mundo. Não pagou todo mundo, não. Pagou pedaço. Pagou os 250 mil. E o restante? Mas o cara sabia que se eu botar o dinheiro em qualquer outro banco, eu sei que só tem garantia de 250. Assim, o Banco Master que se lá. Eu estou dizendo o seguinte, a norma interna está dizendo... A SUSEP vai fiscalizar esse dinheiro. Isso. Vai ficar de olho nele. Para onde está indo esse dinheiro? Esse dinheiro está aplicado aqui num recurso de alto risco. Ela tem as regras de aplicação. Então, é o mesmo que acontece com o mercado de seguros. A associação ela pode ficar tranquila que o dinheiro que está lá, a SUSEP vai fiscalizar, na hora que precisar não vai faltar. Aquele dinheiro é o dinheiro do grupo afetado. É isso aí. E aquele dinheiro ali tem regras de movimentação. Né? Porque vão ser 3 CNPJs. Você vai ter o CNPJ da associação, que contrata a administradora e que a associação tem um grupo afetado. Ok. O grupo afetado tem identidade jurídica, tem um CNPJ, a associação tem identidade jurídica, um CNPJ, e a mesma coisa acontece com a administradora. A associação, ela monta o grupo afetado que tem o CNPJ, mas a administradora vai funcionar meio como um token. Uhum. A despesa vai ser apurada dentro do grupo afetado, é como se fosse uma administração de condomínio. A conta não é do condomínio? Sim. Quem paga não é o condomínio? Mas não é a administradora do condomínio que vai lá e movimenta a conta do condomínio? E presta conta. É isso que vai acontecer. Né? Ok, Calbi. Então, apertei muito não, né? Não apertou nada. Eu acho que a gente... O que eu reproduzi aqui são as dúvidas que eu recebo. Uhum. O que eu recebo. Eu sou advogado nessa área há mais de 20 anos. As dúvidas, os medos que eu recebo aqui são os medos e os que eu trouxe para você responder, porque eu sei que você está envolvido nisso e a gente tirou um monte de dúvidas, um monte de coisa. E eu queria te agradecer, né? Para mim é uma honra ter você aqui nesse primeiro episódio. Está aqui, ó, sua cara boa. Como é que você ficou bonito aqui? Fiquei bem ali. Como é que ele ficou bonito aqui, né? Agradecer mais uma vez a Amparo Assistência 24 Horas, que é a nossa parceira para esse podcast funcionar. A New Assist e outros parceiros que estão chegando para o próximo episódio. A gente vai ter já mais um monte de parceiro. Essa lista vai estar grande aqui, um monte de gente. Eu estou colocando a dedo, porque senão daqui a pouco os picaretas começam a aparecer aqui, querendo patrocinar, né? Então, eu queria, Calbi, te agradecer. Obrigado. Falar que é uma honra ser seu amigo. Você é um amigo querido, a gente já trabalhou junto. Já fui, inclusive, seu advogado, trabalhei com você, seu parceiro, né? Mas dizer que o mercado... Eu os conheço, né? Porque eu vejo... Porque toda disputa tem gente a favor e contra, isso faz parte, né? Eu sei o tanto que você vive viajando o tempo todo para lá, vai para Pernambuco, vai para Brasília, dorme em tal lugar, vai para tal lugar. Você acorda, vive e dorme o mercado de mutualismo. Eu vejo isso assim, não é de hoje, né? Você chega a ser meio viciado nisso, né? Você deve ficar pouco na sua casa, inclusive, né? Mas eu vejo que aquilo que um monte de gente achava que não ia acontecer, por forças contrárias, de bancos, de seguradoras, que não ia aconteceu. Hoje, o mercado de proteção veicular não pode ser mais chamado de mercado pirata, de mercado fake. É um mercado hoje regulado. Tem uma lei. Não é só aquela visão ampla do artigo 5º, a associação. Porque a associação podia ser associação de morador, associação de pescador e associação de proteção. Hoje você tem uma norma específica à proteção. E eu sei que isso tem muito do seu dedo, muito da sua articulação, do Reginaldo, tá certo? Muito de gente que lutou contra um monte de gente que era contrário. Então, eu queria aqui te dar parabéns. Obrigado, e dizer que o mercado... talvez as pessoas não reconheçam ainda hoje, né? Porque força de briga de espaço, né? Mas no futuro vão reconhecer o tanto que você fez. Tem muita gente aí que tinha um monte de processo na federal que não tem mais, graças ao seu trabalho, graças à sua luta, porque foi uma das coisas que vocês se preocuparam. Então, eu queria te agradecer. Obrigado. Seja bem-vindo ao Fala, doutor, aqui sempre que você quiser. E você vai voltar aqui para poder me dizer se a gente ganhou o prazo. Se vai conseguir ganhar o prazo para você que não fez o cadastro. Então, Calbi, as câmeras são suas, fala a sua fala aqui pra gente. Você vai terminar o programa hoje, vai lá. Vamos lá. Para mim, uma honra a gente estar aqui no Fala Doutor, e é doutor mesmo, tá? Porque eu acompanho o Júlio aí. Se a gente conseguiu aquilo que era impossível, que é trazer um processo regulatório, grande parte da influência, e principalmente da influência sobre mim, foi dele. Ele que trouxe para mim
o que eu chamo ele me deu uma aula do processo legislativo e, através dessa aula, eu consegui levar isso para o parlamento brasileiro. Então, eu sou muito grato e estou muito honrado de estar participando desse primeiro programa. Acho importante eu deixar uma palavra para você, que é a associação, que é uma palavra de não desistir. Desiste não, porque eu tenho certeza que você está sendo bombardeado a todo tempo de um monte de gente com inúmeras oportunidades, dizendo que é melhor você vir para cá, porque aqui o mundo já acabou. Não desiste. Eu acho que o que nos trouxe aqui foi o associativismo. A exemplo que eu disse lá na Câmara dos Deputados, nós não abrimos mão do associativismo. Eu te aconselho a fazer a mesma coisa. Não abra mão da sua identidade, do associativismo, que é esse instrumento que permitiu que você chegasse aqui. Então, procure a FAM, e aí é um merchan nosso mesmo. Jabá, Procure a jabá. FAM, porque a FAM vai ser capaz de te ajudar nesse processo regulatório, vai te dar as mãos para a gente passar juntos por esse processo. Eu sei que não é fácil, as transformações são transformações que exigem muito da gente, que exigem que a gente faça mudanças que muitas vezes é muito fácil viver num ambiente de calmaria, e não que a gente venha dele, a gente veio de muita confusão, mas não desiste não, vamos seguir juntos, porque eu acho que a gente tem muita coisa ainda para escrever no nosso associativismo. Obrigado, meu amigo. Olha, e você segue a gente no nosso Instagram, Fala Doutor, e o episódio inteiro vai estar lá no nosso YouTube também, Fala Doutor. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Até mais. Legal?